Carol, tem um clima de favoritismo desde o início, desde o anúncio da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, apontando para Jorge Messias. Ontem, um retorno que eu tive de fontes do governo é de que está definida a situação da indicação ao Supremo Tribunal Federal. Aí eu perguntei o que falta, me disseram que não falta nada. Lembra que ao longo da semana a gente veio trazendo uma informação também de que seria um gesto de delicadeza do presidente Lula esperar que se chegasse ao final desta era de 12 anos de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Hoje, teoricamente, é o último dia de atividades do ministro Barroso na Suprema Corte, com a aposentadoria valendo a partir de amanhã, dia 18. Já está tudo lá no Diário Oficial da União. O ministro está fechando os últimos compromissos, digamos assim, que ele estabeleceu como uma agenda própria no Supremo Tribunal Federal. Então, está tudo muito bem consolidado. É preciso fazer uma ponte muito bem consolidada também com o próprio Senado Federal, que é a casa que faz essa avaliação, sabatina o novo ministro e depois vota na CCJ e no plenário essa indicação do presidente Lula. A gente sabe que pelo Senado o nome não seria o de Jorge Messias, mas sim o do senador Rodrigo Pacheco. Ficaria tudo em casa, é um nome muito bem visto pela política e ajudaria nessas pontes também com o legislativo. Isso não necessariamente vai representar uma rejeição ao nome do ministro Messias. E no momento em que um presidente da República faz uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, Carol, ele faz com um certo nível de segurança de que esse nome não será rejeitado pelo Senado Federal. Isso é importante também para a gente medir terreno sobre como que vai ser um eventual placar de aprovação do nome do ministro Messias na CCJ e depois no plenário. Até aproveitar, Isabel, esse caminho, que é feito a partir da indicação do presidente Lula, tem que passar pelo Senado. Você fala sobre um favorito por lá, que seria o nome de Rodrigo Pacheco. Apenas por uma questão de passado, de trazer ali um nome que já é conhecido, ele que ocupou a presidência da casa, ou há outros obstáculos com relação ao nome de Jorge Messias? Carol, os bolsonaristas, por exemplo, não devem votar favoravelmente ao nome de Jorge Messias. Isso é importante porque ontem, andando pelo Congresso Nacional, conversando com algumas lideranças bolsonaristas e que são evangélicas, eu ouvi comparações, por exemplo, sobre quando, muito recentemente, o presidente Lula indicou Cristiano Zanin para a primeira vaga que foi aberta neste terceiro mandato do presidente Lula, nessa relação com o Supremo Tribunal Federal. O que uma liderança bolsonarista me disse foi, olha, para o Zanin eu até pedia votos, porque ele não era evangélico, mas ele dava sinais de ser conservador. Agora, a diferença do Jorge Messias é que ele é evangélico, mas antes de ser evangélico, ele é petista. Então, não esperamos que ele tenha comportamentos conservadores na Suprema Corte. Muito pelo contrário, o que a gente espera é um comportamento mais progressista e que, nesse caráter mais comportamental, ideológico, vai contra o que os bolsonaristas defendem. Então, acho que isso é muito simbólico para a gente entender como é que eles estão separando o joio do trigo e essa questão da religião, que neste momento pesa, sim, para a indicação do presidente Lula para a Suprema Corte. Vale lembrar essa foto que você acabou de mencionar, que foi divulgada pelo próprio Palácio do Planalto, uma agenda de Lula no Planalto, com pastores evangélicos, parlamentares da bancada evangélica, e que Lula fez questão de colocar o seu ministro da Advocacia Geral da União no meio. Eles estavam até aqui apostando numa imagem mais distante do ministro Messias. Ele tinha dado uma desaparecida, mas nessa agenda ele está lá, na composição da foto, junto com as lideranças evangélicas e o presidente Lula. E o presidente Lula também voltou a falar sobre a questão dos evangélicos em uma agenda dele ontem no PCdoB. Ele falou assim: os evangélicos não são contra nós é que não sabemos falar com eles.
olha como tudo vai se conectando também nesses cenários e na semiótica da política, Carol.